Olá, e mais um podcast, o Lucro Rosa, começando com uma amiga querida. Ela também é escritora aqui do livro. Olha, Lucro Rosa 3, ela tá aqui com Método Fortes, que é uma querida, né, Dani? Sim. Apresenta aí a nossa queridíssima. Nossa amiga querida Juliana Gouveia, ela é personal trainer, empresária, ela é mentora aqui de um método maravilhoso que ela conta aqui nesse capítulo, no livro aqui, Lucro Rosa 3. Aliás, gente, eu tô de rosa hoje para comemorar e celebrar o nosso best-seller da semana passada. Olha. Best-seller na Amazon, no lançamento digital. Obrigada a vocês todos. Ju, obrigada, você faz parte desse sucesso também. Que bom que você tá aqui. Muito obrigada pelo convite de vir falar do capítulo 12, Método Ju Gouveia, Efeito Borboleta. Olha! Efeito borboleta? Efeito Conta aí, Ju, borboleta. efeito borboleta, por quê? Porque o tema do livro, aliás, já vou convidar, quem tiver interesse, procure a Dani, porque a Dani vou começar Te agradecendo. instigou. Geralmente a gente agradece no final, vamos agradecer no começo. A Dani, ela foi minha inspiração, ela foi minha mentora e graças a Dani que pegou nas minhas mãos, falou, vem que você pode ser uma escritora, você é uma escritora. Tava aí dentro de você, só trouxe pra fora. E foi uma luta, porque foi um episódio, a escrita do livro pegou um episódio que na minha vida pessoal estava sendo difícil, e a Dani, ela foi mais que uma mentora, ela foi uma amiga, ela foi uma... Hoje ela é minha grande amiga, mas ela foi uma amiga, ela me pegou nos braços, então eu falava assim, Dani, eu preciso trocar isso e isso do livro. Calma, vamos trocar. E aí, aos 45 do segundo tempo, eu tive que trocar Ela me deu muita trabalho, coisa. gente. Ela me deu trabalho. Meia-noite e meia, o prazo era 10 da noite. Meia-noite e meia, Dani, eu preciso fazer isso, pode? Ai, Ju, tá bom, vai, vamos lá. Mas olha, Ju, eu faço das suas palavras as minhas, porque eu também tô lá no 1, no 2, não consegui entrar no 3, mas realmente a nossa querida amiga aqui, Daniela, ela é show, ela é sucesso. E eu vou fazer um convite, aproveitando um convite para vocês. Vai ter o Lucro Rosa 4 em breve. Vocês, por favor, que sonham, que têm essa vontade, porque é um sonho, não é, Ju? Você É se tornar maravilhoso. escritora, eu ainda vou achar a emoção correta para dizer, porque eu ainda não encontrei, eu ainda estou vivendo isso. Ontem eu recebi um certificado, eu ia trazer, mas ficou na casa da minha mãe, porque mãe, né? Mãe adora abraçar as nossas conquistas. É um certificado de escritora mariporanense. Eu sou de Mariporã, né? Sou mariporanense de coração, de vivência. E toda aquela vida intelectual que eu tive, de formação, de base intelectual, que foi adquirida em Mariporã, ontem veio em forma de reconhecimento pelo vereador da cidade, pode falar o nome? Pode. O Nil Dantas, que criou esse projeto, essa lei de conscientização de leitura nas escolas municipais e criou a Semana do Escritor. E a Semana do Escritor finaliza com a homenagem. Cerimônia linda. Né? Uma cerimônia linda, né, Dani? Estava lá. Eu recebi o certificado, um quadro de escritora mariporanense. E, então, eu ainda estou vivendo isso. Tá curtindo ainda. Nossa, tem É amigo muito que fala bom. que chique, eu tenho uma amiga escritora. É. Aí, às vezes, eu me pego, eu sou escritora e eu já estou escrevendo o próximo livro. Que Então, beleza. Então, Eu fala já- aí, aproveita, eu estava fazendo esse chamamento, as pessoas que têm interesse, essas escritoras lindas, maravilhosas, que sonham, as que já são e as que sonham em ser, para vir fazer parte do Lucro Rosa. Nós estamos convidando vocês. Entre em contato aqui com a Daniela, né? Tem um Instagram, depois ela vai passar o Instagram. E aí, também, olha, vou aproveitar e parabenizar o vereador, como que ele Nil chama? Dantas, Nil de Dantas Mariporã. de Mariporã, muito obrigada pelo seu reconhecimento, todas as autoras, esse trabalho lindo que essas meninas fazem, porque não é fácil, né? A gente sabe que
A gente tem sonho de escrever, mas às vezes não sabe como passar isso para o papel. E ainda mais um livro. Esse livro aqui ganhou best-seller. Nós temos aqui a nossa coordenadora aqui, a Dani, que faz parte de tudo isso, que é a idealizadora de tudo isso, desse projeto. Então, né, Ju, convida aí as pessoas para vir fazer parte também. Pessoal, mulheres lindas, maravilhosas, que eu sempre incentivo vocês a praticar atividade física, eu vou agora incentivar vocês a se tornar uma escritora. Eu convido muitas amigas, apresento para Dani. Este livro é o início da sua carreira como escritora. Você se tornar uma escritora é tão importante para você alimentar a sua alma. E a Dani, ela traz, cada livro do Lucro Rosa tem um tema. E esse tema, a transformação que eu precisava viver. Eu vivi uma transformação na minha vida. Eu precisava viver essa transformação. Tudo começou com um diagnóstico clínico de câncer de tireoide, né? Da glândula da tireoide, câncer de tireoide mais conhecido. E quando eu me vi... Ai, é difícil falar. É difícil porque, assim, eu pedi... Eu escrevendo esse episódio... Você reviveu, né? Nossa, até me arrepia. Porque eu pedi para Deus... Eu tinha 17 para 18 anos, completando 18 anos. Então, eu pedi para Deus só mais 10 anos de vida. Deus, só mais 10 anos de vida. Eu sou muito jovem. E eu tô aqui com 40. Eu estou aqui com 40. Mas eu estou aqui, primeiramente Deus, porque eu sou muito religiosa. Isso é parte da crença da Ju. Segundo, a minha mãe. E a minha mãe, falando de crença, eu perdi os cabelos. E eu tava indo para uma festa, até do grupo de jovens da igreja. E aí, eu não raspei o cabelo como todo mundo faz. Então, eu escondia. Tinha um buraco aqui, eu escondia aqui. Tinha um outro buraco. E olha que eu não contei isso no livro, mas eu vou contar aqui. A minha mãe, eu comecei a chorar e falei que Deus não existia. Que ela falou, calma, Deus vai te curar. Eu falei, Deus não existe. Foi a única vez que eu duvidei da existência de Deus. E eu falei assim, Deus não existe, porque se ele existisse, ele não teria permitido que essa doença entrasse em mim. E aí minha mãe falou assim, Deus existe, filha, nunca mais fale isso. E eu não fui na festa, e eu deitei no sofá da sala, e a minha mãe, ela ajoelhou do meu lado com a Bíblia, na cabeceira do sofá, e de joelhos ela começou a rezar para mim. E eu dormi. E eu acordei 7 horas da manhã. E minha mãe estava de joelhos rezando para mim. Olha. E eu falei, mãe, você acordou e já veio aqui em cima de mim? Ela falou, eu nem dormi. Olha só. A minha mãe passou a noite inteira pedindo a cura. Que lindo. E ali eu fui pro hospital fazer a minha última sessão de químio. E o médico falou assim, a partir de hoje você não faz mais químio, porque seus exames deram todos positivos. Olha só. E aí me encaminhou pro iodo radioativo. E eu fiz tudo pelo SUS. Então, quando a gente fala de SUS, é muito fácil quem tem convênio criticar o SUS. É muito fácil quem não vive, quem não depende. Eu sei que hoje a situação está precária e eu peço, do fundo do meu coração, saindo um pouco aqui, mas ainda falando do Lucro Rosa, que é a minha história, eu peço para que as pessoas tenham consciência, porque quando a gente fala em superfaturar, quando a gente fala em fraudar, quando a gente fala em desviar a verba do SUS, desviar a verba da saúde pública, é muito triste, porque você está impedindo que pessoas tenham a mesma história que eu. Pessoas que estejam aqui falando que recebeu a cura. Porque eu recebi a cura porque eu tive um tratamento pela Santa Casa maravilhoso. Graças à minha mãe, graças ao município de Mairiporã, que me encaminhou. E hoje eu tô aqui contando minha história. Então,
tem a questão da crença da minha mãe que me curou, que eu tenho certeza que a fé dela, eu acredito em milagres e eu sei que eu recebi um milagre. E aí, essa história tem a parte 2, porque a minha mãe contou a minha cura, eu fui fazer o iodo radioativo, aí eu fiz uma beneficência portuguesa, né? E aí depois eu fui curada e a minha mãe contando essa história no salão de cabeleireiro de uma amiga. E lá tinha, e olha a mistura da crença, porque Deus está em todas as religiões. Tinha uma moça da congregação cristã, que ela estava aparando o cabelo dela, e a congregação, muitas mulheres não cortam cabelo. Então o cabelo dessa moça, da Flávia Ruiz, estava no joelho. E minha mãe contando a história, né? E minha mãe católica contando a história de cura, a minha história de cura. Então essa menina levantou e ela falou assim pra minha mãe, ela fez assim pra cabeleireira, pra Tuca. Tuca, corta aqui. A cabeleireira não entendeu na hora. Ela amarrou uma chuquinha e quando corta, por favor. A cabeleireira cortou. Ela pegou aquele cabelo, entregou pra minha mãe e fala, dá de presente pra Ju. Arrepiou aqui. Pra ela pôr o cabelo dela. E aí eu fui na Eva, que faz alongamento em Mariporã. Nem sei se ela ainda faz, a Eva, alongamentos. Marquei hora com ela. Meu pai me deu 2 folhas de cheque que ela ia parcelar pra mim 30, 60. E eu fui na Eva e marquei pra pôr o cabelo, porque eu queria pôr o cabelo. Eu queria ter o cabelo, gente. Eu como mulher, né? A vaidade feminina, a beleza tão jovem. Eu queria ter... Gente, eu juro que o cabelo mais... Nossa, que... Qualquer cabelo que eu via na rua, eu queria. Não importa. Cabelo afro, Mas cabelo que liso, cabelo lindo da Flávia. E aí a Flávia me deu os cabelos dela e eu fui na Eva e eu quietinha. Horas, era nó italiano, horas ali. Acho que eu fiquei 6, 7 horas sentada, colocando um por um. Olha. E ela tinha que cobrir, porque eu ainda tinha cabelos, a pelugem, né? E aí... Porque antes disso, o meu cabelo levaria mais ou menos 3 meses para começar a nascer. E aí vem de novo a espiritualidade. A minha vizinha foi na minha casa, pediu porque ela ia para Aparecida do Norte, ela queria levar o meu cabelo. E eu guardava, tá? Os cabelos que caía. Eu guardava num saquinho. E eu dei para ela. E ela colocou nos pés de Nossa Senhora. Em 1 semana, meu cabelo começou a nascer. Olha. E aí veio a história que a Flávia deu o cabelo. E aí veio a história da Eva, porque quando eu terminei de colocar o cabelo, a Eva virou pra mim, eu fui dar o cheque pra ela falou, é meu presente pra você. E eu fiquei com aquele alongamento, e eu me achava. E eu tava curada, e eu tava feliz, e eu tava com 18 quilos acima do meu peso, porque eu estava extremamente inchada de tanto medicamento. E aí vem a terceira parte da minha história, que é onde eu começo a minha história do capítulo 12. Então, o efeito borboleta já começou, a transformação, a cura já começou. A transformação das minhas cicatrizes em asas já começou ali. E aí, veio a linda experiência de entrar numa academia para dar aula, né? E do jeito que tiveram essas mulheres, Eva, Flávia, a Olga, que já faleceu, minha vizinha, a minha mãe e essa fé, essas mulheres espiritualizadas, eu também tive mulheres que puxaram meu tapete. Eu entrei para dar aula na Ginastic Center, quando eu fui fazer a entrevista, a professora que eu substituiria porque ela estava indo para algo melhor, eu falei assim, fala que eu sou sua amiga, que eu vou tentar essa vaga para dar aula de ginástica. Mas eu consegui a vaga. E anos depois eu descobri que ela tinha falado que nem me conhecia. Então, assim, eu comecei a dar aula, eu só tinha uma aluna que eu reencontrei ontem, Ana Maria Flacker, que depois se tornou a minha mentora da pós-graduação, do meu primeiro TCC da pós. E ela, a Ana Maria Flacker foi minha primeira aluna, aquela senhora fina, e chegou e falou assim, queridíssima, eu vim fazer aula de ginástica, e eu sentadinha lá, né? Imagina, com 19, 20 anos, eu tinha 20 anos, inchadinha ainda de todo aquele pós, né, tratamento.
20 para 21 anos, e eu dei aula para ela, só para ela. E depois ela convidou mais 3, que são as 3 que estão aqui no livro, que deram depoimento. Ela que te deu o certificado, foi? Não, a que me deu o certificado foi a Leila Ravazzi, outra mulher forte da minha vida, que também é vereadora, presidente da Câmara de Mariporã, uma das pouquíssimas mulheres se tornaram presidente da Câmara no Brasil, né? E ela foi diretora do colégio que eu me formei, do Ermelina, né, em Mariporã. E ela sempre me dando muito apoio, como aquela menina com TDAH, né? Professora Aldaíse, também incrível. E eu tinha TDAH, mas eu não era diagnosticada. Gente, ela tem TDAH, mas tem 27 não, agora aumentou já. Eu vou juntar todos os podcasts, a Dani falando das minhas especializações. Quem sabe, né? Pessoal, vamos lá, vamos pro método Fortes com a Ju Gouveia, vamos dar ênfase para coleguinha que estuda por vocês. E como a gente adquire esse método Fortes, dona Juliana? Então, o método Fortes, ele veio, né? O método Ju Gouveia começou, aí eu comecei a dar aula, eu emagreci 13 quilos. Né? Aquele inchaço começou a desaparecer, muita água, dando aula. Denise, Aline e Adriana Ferrinho fizeram parte desse início, dava aula só para as 4. Ana, Denise, Aline e Adriana Ferrinho. E maravilhoso, assim, foi incrível. E elas me deram o primeiro apoio do método Ju Gouveia. Então, assim, eu percebia que a Juliana Gouveia, ela tinha uma missão. Eu trabalho com a feminilidade da mulher, né? Eu não trabalho com o feminismo, eu trabalho com o lado feminino. Eu gosto de falar para você, mulher, que você pode ser uma mulher elegante, sensual, que você pode ser uma mulher saudável, que você pode ser bonita mesmo acima do peso, mas saudável, porque cada um tem um biotipo. Nós estamos no Brasil, né? O país da miscigenação, o país da mistura. O corpo brasileiro é um corpo arredondado, né? Aí um corpo violão. Não dá pra gente rotular que mulher saudável ou que mulher bonita seja magra, porque muitos não têm genética para isso e vai fazer o quê? Vai ficar doente, vai ficar anêmica, vai ter uma anorexia, vai parar de comer? Não. Então, o método Ju Gouveia começou assim, eu era jovem, começou voltado mais pro lado da vaidade, né? Mais pro lado da estética, só que também começou com o lado da socialização. Eu tenho certeza, mulheres de Mariporã, assistam esse podcast, porque eu tenho certeza que vocês vão recordar aqueles momentos das aulas de jump e chegar mais cedo para conversar com a amiga. Nós criamos conexões incríveis, pessoas que são amigas de frequentar a casa uma da outra até hoje. E é tão importante a socialização, né? A Aline fala isso no depoimento do livro Lucro Rosa. Saúde, né? Da saúde mental, né? O social é muito importante. Fica trancado num apartamento. Olha o que a pandemia fez. Imagina, só cuidando da casa, do marido, dos filhos, trabalho. Fábia, olha o que a pandemia fez. Exatamente. Olha o que a pandemia fez conosco. Todo mundo começou a ficar doido. Por quê? Porque ficava trancado. Fora os casamentos que se dissolveram, né? Sim, porque... Um monte de divórcio, infelizmente. Né? Então... né? Então... porque aí foi o contrário, né? Ficou junto lá. Ficou junto demais. Né? Aí deu choque. O homem é muito prático, a mulher fala, gente, fantasia. Homens, entenda uma coisa. Homens! Fala, Ju, fala, Ju, pode falar. Homens, vocês são normais o tempo todo, nós não. Nós somos 4 mulheres no mês, nós temos 4 luas. Nós temos hormônios. Nós somos assim, a primeira semana... Ai, isso é tão romântico. Ai, eu tô tão carente. A gente chora. A gente assiste a novela. Oh, meu Deus, ele morreu. É assim.
Entendeu? Aí na segunda semana, que é a semana que tá vindo aquele negocinho que a gente tem todo mês, sabe? E quem não tem já tá na menopausa, os hormônios continuam ali, tá? Porque o útero e o ovário continua, somos mulheres, né? Todo-Poderoso nos fez assim, fazer o quê? O que que acontece? A gente fica estressada, a gente quer matar. Olha a migalha de pão na mesa, isso já... Não lavou a louça, olha o Olha na copo. cama. Eu vou te falar, ainda se fosse os problemas modificaram, né? Cadê o que teu celular? Que mensagem é essa? Nossa, de novo, porque Quem vocês mandou homens, essa foto? sai do celular, né? Quem mandou? Deixa eu ver. Não, e quando deixa desbloqueado, esquece, amor, seu celular tá desbloqueado, nossa senhora. Urina nas calças e sai correndo do banheiro. E aí nós temos essa semana de estresse mesmo, irritabilidade, né? Aí vem a terceira semana, que é a semana do ciclo. Na semana do ciclo, aí a gente fica assim, normal. É a única semana que vocês... Mas você sabe que, né? Ju, o problema é que os homens, olha o que Pós-ciclo, eles né? fazem, porque eles aguentam tudo isso. Os que aguentam, tudo isso. É, por isso que a gente tá perdendo, né, pra concorrência, no caso, os meus amigos, porque o Márcio vai morrer de rir, que eu falo assim, poxa, Márcio, gente, é tanto homem gato virando homossexual. Por que será, né? A gente vai ter que se adequar com os feios mesmo, viu? Porque não vai ter jeito. O pior é que quando o feio acha que ele tá ficando bonito, né? Que ele fica com a gente, ele acha que é bonito. Tem um vídeo, um cara... Boa. É verdade, o feio acha que é bonito. Ele se acha. Não, eu vou te falar, tem um cara lá no que eu assisti assim outro dia, sem querer, um mocinho falando sabe esses velhos agora, né? Esses coroa que estão Saradão. sarado, fazendo aquelas atividades. Eu já tive um desse. Eu já tive um desse. Já, Coroa já. saradão. Gostoso. E o menino lá babando no cai, porque olha, se eu chegar na minha vez de ficar velho, eu tenho que passar por isso. Como que pode? E ele babando lá no coroa. Eu falei, gente, mudou tudo. É isso. Mudou. É isso, porque né, não, e aí assim, nós estamos... Ai, gente, vai ser cancelado se eu começar a falar aqui. Fala, Ju, fala. Não, porque, olha só, 40 mais, eu vou falar rapidinho, né? Mas vamos lá. Estamos vivendo um problema sério, mulheres. Porque, veja bem, os homens de 40 mais ou são casados, né? Tem uma família ali, Doriana, estável, família Doriana, e tá tudo bem. Entendeu? Aí, os homens que são divorciados, eles têm um sério problema. Escuta aqui, você que é divorciado, vai procurar uma psicóloga. Porque nós, mulheres solteiras, não temos culpa que seu casamento não deu certo. Exatamente. E aí, vocês querem vir descarregar aqui? E aí, esses são sarados, coroa sarado, porque eles vão pra academia, aí tomam uns anabolizantes pra ficar, né? Gostoso, e a gente baba, porque eles ficam gostosos mesmo, ficam bonitos, grisalho, gostoso, maravilhoso, porém, começa a se relacionar com você, traz toda aquela bagagem, toda aquela culpa, pra cima. Não, tá certo, né? eu não quero ser psicóloga de ninguém, vão não. atrás das menininhas. Aí os novinhos, aí tem Vem atrás da gente. os novinhos vêm atrás da gente, os lucilou. Nem vou falar, né, Ju? Porque aí a gente tem a farinha quaker, né? Que a gente gosta da farinha quaker tradicional, né? Não, aí já era cancelado. Tem a cara. Bom, gente, ó, interrompendo, tá vendo? Por um bom motivo. Por um bom motivo. Deixa os mucilô e os farinha Mas quaker. olha, Ju, uma alegria ter você aqui, viu? Obrigada. Obrigada. Se você quiser falar mais alguma coisa, deixar teu arroba. Então, é que falou de farinha quaker, mucilô, eu até... e ainda tem a concorrência, né? Que é Márcio, Jonathan aí, né? A concorrência. E os homens que estão saindo do armário. Saiam menos do armário, por favor, pra, né? Continuar a família, porque a gente precisa procriar. Mas brincadeiras à parte, eu gosto de brincar. Falando do Lucro Rosa, eu conto a minha história, conto a minha trajetória. Posso mostrar aqui? Claro. Fica à vontade. Mostrar minha foto. Me exibir um pouco, gente. Aqui, linda, ó. olha que linda essa mulher. Efeito borboleta, método Ju Gouveia, onde tudo começou, a transformação que eu precisava viver. E eu finalizo com a frase que virou a frase
final do meu livro, né? A Gi me deu um escapulário com essa frase e eu coloquei no livro. Das minhas cicatrizes nasceram minhas asas, que me permitiram sonhar, voar e realizar. Eu não realizei nem metade do que eu tô sonhando. Vai realizar tudo. Amém. Isso aí. Então, Parabéns. obrigada. Lucro Rosa Parabéns, 3, Ju. best-seller. Somos aí. best-seller. Somos best-seller. Ju, muito obrigada pela participação. Obrigada. Você é maravilhosa. Obrigada. Está convidada para participar novamente aqui, para Claro. dar continuidade aí ao assunto. Ficou Nossa. super interessante aqui. Vamos gravar um começar com os podcast. mucilons. Um podcast só disso. E mais uma vez, parabéns pelo Lucro Rosa 3, pelo teu sucesso. Quem quer adquirir o livro Lucro Rosa 3, procure a Dani no Instagram. Dani, deixa aí teu contato. Daniela Rulli Oficial, vai aparecer aqui. E É. Lucro Rosa, né? Lucro Ou ponto aqui no rosa. Lucro Rosa. E aí, aproveitando, eu peço para vocês, com muito carinho, dê seu like, inscreva no canal, a sua participação é importante. Vocês, mulheres que estão aqui nos ouvindo, que queiram participar do Lucro Rosa, vocês são super convidadas, tá? E finalizando, um beijo aqui para nossos ouvintes. Sim. Beijo. E até o próximo podcast Lucro Rosa. Até o próximo. Um beijo.